Olá, meu nome é Letícia e o meu trabalho tem como título Avaliação da citogenotoxicidade de solo contaminado por necrochorume derivado da decomposição de carcaça suína. Com o crescimento populacional, diversos tipos de resíduos derivados de ações antrópicas são produzidos. Esses resíduos podem impactar o ecossistema e causar danos à biota endêmica, bem como à saúde humana. E com isso surge a necessidade de estudos que avaliem de forma efetiva a toxicidade desses compostos. Os cemitérios, eles têm sido incluídos como uma dessas fontes de contaminação, por conta do aumento da demanda por novos cemitérios, gerando então diferentes tipos de resíduos. Aqui no Brasil, os cemitérios são considerados como fontes de contaminação ambiental e o seu principal contaminante é chamado de necrochorume, que é composto por 60% de água, 30% de sais minerais, 10% de substâncias orgânicas, dentre elas as aminas biogênicas cadaverina e putrescina, que já são conhecidas como marcadores de decomposição, pela sua toxicidade e também pela sua presença em alimentos. Então, um corpo adulto pesando cerca de 70 quilos pode produzir cerca de 30 litros de necrochorume durante todo o processo de decomposição. Então, o processo putrefativo ele pode ser dividido em 5 estágios principais. A fase fresca, onde não é observada a atividade da entomofauna cadavérica e mínimas mudanças macroscópicas no corpo, que pode ocorrer em até 3 dias. A decomposição inicial, marcada pela mudança da coloração corporal em tons de cinza e verde, e também ao inchaço, que pode ocorrer dentro de uma semana. A decomposição avançada, onde ocorre a intensa atividade de insetos e forte odor, e é onde ocorre a liberação do necrochorume, que pode ocorrer em até 3 semanas. A esqueletização, onde é observado ossos com tecidos dissecados ou mumificados, que podem recobrir menos da metade do esqueleto, que acontece de 1 a 6 meses. E, por último, a decomposição extrema, onde ocorre o início da destruição dos ossos, que leva entre meses e anos. Então, o conhecimento atual sobre o processo de decomposição também está associado a experimentos que são realizados com cadáveres não humanos. Um grande exemplo é o porco doméstico, que é bastante utilizado como modelo animal, por conta de semelhanças na duração das fases do processo de decomposição, pela sua dieta onívora, pela sua flora intestinal e também pela sua constituição dérmica. Então, para melhor identificar os reais efeitos desses xenobiontes, devem ser aplicados diferentes bioensaios que são utilizados em avaliações da qualidade ambiental. Com isso, diversas espécies de plantas são utilizadas como indicadores de citogenotoxicidade e também de mutagenicidade ambiental. Dentre eles, o Allium cepa, que se destaca por ter cromossomos grandes e em número reduzido, baixo custo e fácil manuseio durante os experimentos. Então, os principais objetivos desse trabalho foram compreender os efeitos do processo de decomposição cadavérica em diferentes tempos e pontos, avaliar o potencial citogenotóxico e mutagênico de amostras de solo e seus estratos aquosos contaminados por meio de bioensaios com Allium cepa e contribuir para o melhor entendimento do modo de ação do necrochorume. O experimento de inumação foi realizado no Jardim Experimental da Unesp, de Rio Claro, onde uma carcaça suína recém-abatida, pesando cerca de 11 quilos, foi colocada na região apical de uma estrutura cilíndrica de aço galvanizado. Na base dessa estrutura foram colocadas esferas de vidro para simular a região de granulação do solo, e posteriormente essa estrutura foi revestida com solo referência coletada do próprio Jardim Experimental da Unesp. Então, aqui nós temos uma imagem da carcaça suína utilizada, e dessa estrutura foram coletadas amostras de solo em 4 diferentes pontos e em 3 diferentes tempos, sendo eles 12 dias, 30 dias e 90 dias após a inumação da carcaça.
O extrato aquoso foi preparado com agitação da amostra em baixa velocidade por 5 minutos e após 7 dias de decantação, o sobrenadante foi filtrado e armazenado. Para os bioensaios com alho cepa, eles foram realizados em triplicata, onde 100 sementes foram dispostas por placa. Para o controle negativo, foi utilizada a água destilada, controle positivo, a trifluralina, e para o controle ambiental, o solo referência coletado no jardim experimental. Então, após o período de incubação, as raízes foram coletadas e fixadas em carnói. Para o preparo das lâminas, as raízes foram submetidas à reação de Feulgen, onde a região meristemática seccionada foi utilizada para o preparo das lâminas e depois para a análise, onde foram analisadas 12 lâminas por tratamento e 500 células por lâmina, para avaliar a citotoxicidade e o potencial genotóxico e mutagênico dessas amostras. Análise estatística. Para os bioensaios realizados com alho cepa, os tratamentos foram comparados com controle negativo e também com controle ambiental. E a diferença entre os tratamentos foi determinada pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. E o programa estatístico utilizado foi o GraphPad. Então, em relação ao teste de citotoxicidade em alho cepa, não foram observadas diferenças significativas em relação ao controle negativo e ao controle ambiental para nenhum dos tempos e amostras analisadas. Já no teste de potencial genotóxico e mutagênico em alho cepa, foram observadas diferenças significativas para as sementes expostas às amostras do ponto 2, que é o ponto mais próximo da carcaça, em 2 diferentes tempos, T2 e T3. Então, as alterações mais encontradas nesta análise foram broto nuclear e micronúcleo, que são associadas à potencialidade genotóxica e mutagênica dessas amostras, pois são alterações decorrentes de quebra cromossômica e também da amplificação do material genético. Então, o necrochorume, como mencionado anteriormente, ele possui em sua composição as diaminas tóxicas, cadaverina e putrescina. E aqui uma evidência da presença do necrochorume nas amostras de solo. Atualmente, a literatura é escassa em relação ao modo de ação do necrochorume, porém, alguns estudos observaram a inibição das funções celulares pela ação da cadaverina e da putrescina, e também o aumento da frequência de micronúcleo em células meristemáticas de alho cepa expostas à putrescina. De acordo com os resultados obtidos, foi possível verificar a ação genotóxica das amostras de solo e de seus extratos aquosos contaminados por necrochorume, especificamente as coletadas próximas à carcaça suína em decomposição. As informações obtidas neste trabalho alertam para os possíveis impactos ambientais inerentes aos contaminantes de cemitério e para as possíveis consequências dessa contaminação à saúde humana. Obrigada.